Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural. Hoje é dia 14 de julho de 2024 e eu profetizo um dia de bênção para você, para sua família, para sua casa, para o seu ministério. Amém? Grandes coisas o Senhor tem feito. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Jesus. Muito feliz de estar com todos vocês aqui. Amém? Mais um dia, mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o sangue do Cordeiro. Bendito é o nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Gente, eu não sei você, mas ontem nós entramos aqui numa dimensão de glória tão grande depois da Masterclass que foi difícil para mim dormir. Eu só consegui dormir a hora que o apóstolo me abraçou. O meu espírito estava agitado com tanta unção que tinha aqui dentro dessa casa. Eu tive que colocar um som de chofar para me acalmar. Tive que colocar o som do chofar bem baixinho assim, para mim conseguir dormir. E isso que eu não dormi. Aí eu acordei meia-noite, deitei 11h30. Meia-noite e 10 eu acordei ligada, como se eu tivesse acordado de 12 horas de sono. Descansada, elétrica. Aí eu falei, não tá na hora ainda. Aí voltei a deitar. Daqui a pouco, antes das 2 eu acordo. Eu falei, Deus, o que tá acontecendo? Meu espírito agitado, querendo acordar para oração. Gente, foi muito sobrenatural. Meu Deus, como nós recebemos ontem o poder de Deus, a glória de Deus. Gente, Gente, quem estava ontem na Masterclass viveu algo sobrenatural. Eu tive uma experiência sobrenatural ontem, de glória, de aquebrantamento. Um senso de responsabilidade tão grande veio sobre mim. Então, assim, foi muito forte. Depois a Nani, Deus usou ela para entrar numa live. Agora, amanhã, essa próxima madrugada, o Senhor já me disse, o tema vai ser libertação contra todo espírito de religiosidade, contra todo espírito de Jezebel. Essa oração é tremenda porque tudo que tiver em oculto vem à tona. Então, tudo aquilo que às vezes você suspeita, parece que você não sabe entender, você não sabe se fulano é verdadeiro ou não. Então, amanhã, essa oração ela é poderosa. Então, agora, essa próxima madrugada, o Senhor já me deu o tema aqui. Aí eu falei assim, vou perguntar aqui, né? Eu falei assim, Júnior, qual que é o tema de amanhã? Ele falou, contra o espírito de religiosidade, confirmou na hora. Eu falei, meu Deus, é poderoso. Então, uma carne só, ele confirmou comigo aqui. Então, amanhã nós vamos orar contra o espírito de religiosidade. Aí, quando o espírito de religiosidade sai, você consegue viver o sobrenatural de Deus. Cegueira espiritual começa a cair. Então, você começa, né, a viver nas dimensões de glória do Senhor ainda de forma mais profunda. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus. Deus maravilhoso, poderoso. Acabei de pensar antes da live, meu Deus, que forte. Então amanhã nós vamos destronar todo o espírito de religiosidade, todo o espírito. Então o que é o espírito de religiosidade? O espírito de incredulidade, falta de fé, né? Falta de motivação espiritual, porque o espírito de religiosidade ele traz essa estagnação, essa paralisação. Nós vamos destronar o espírito de Jezebel, o espírito de manipulação nas igrejas, o espírito do engano. Gente, é poderosa, então é uma oração, vocês vão sentir muito enjoo amanhã, muito, tá? Vocês vão sentir muito enjoo. Gente, eu ainda tô em outra dimensão. Quem aqui é meu aluno da escola? Quem é meu aluno da escola? Fala eu aí no chat. Vocês perceberam que eu peguei 2 vias da oração. A área profissional eu orei no âmbito natural. E sim no âmbito celestial. Mas no âmbito intelectual eu tive que entrar nas regiões de cativeiro. E toda vez que o libertador entra nas regiões de cativeiro, é doído. Não é fácil. Porque você tem que estar muito bem com o Senhor para entrar nas regiões de cativeiro. Então vocês viram que a oração para resgatar o intelecto, você tem que ir tomar das mãos de Satanás aquilo que ele sequestrou. É uma oração profunda, tem que ter autoridade, tem que estar com a vida em dia.
para entrar nesses lugares e dar esse tipo de voz de comando. Então você viu que a oração na área profissional foi dentro do âmbito normal, que você está acostumado. Quando eu falo do intelectual, eu preciso entrar nas regiões de cativeiro. É outro lugar que eu preciso orar. Então você que é meu aluno, que tem visto como a gente está orando nas madrugadas, você agora está aprendendo. Vai ser igual destronar o espírito de loucura, a mesma coisa. E o espírito, né, na área sexual, a mesma coisa. Vamos ter que entrar nessas regiões de cativeiro. É profundo, tá? É uma oração que há um desgaste muito grande da parte do libertador. Amém? Então vocês estejam de verdade na brecha, estejam bem espiritualmente, porque esse tipo de oração, você não pode fazer ela de qualquer jeito. Você não pode fazer ela em cima do muro. Você tem que estar muito em Deus mesmo. Porque, gente, eu até agora tô voltando desses lugares, dessas regiões de cativeiro. É como se eu estivesse ainda em stand-by. Eu não estou completamente aqui, mas é como se você fica aéreo. Por que você fica aéreo? Porque você tá voltando das regiões de cativeiro, você tá voltando dessas regiões celestiais. O libertador em alto nível. Eu já até sei o que eu vou ministrar hoje, que até então eu não sabia. De tão em Nárnia que eu estava. O libertador em alto nível, ele tem a chave das dimensões. Ele entra tanto nas dimensões do reino das trevas, tanto em todas as dimensões do reino de Deus. Mas para ele fazer isso, ele precisa carregar uma autoridade violenta. Ele precisa estar conservado debaixo das asas do Senhor. E ele precisa ser amigo de Deus, amiga de Deus, fiel. Deus não dá a chave das dimensões para qualquer pessoa e para qualquer tipo de patente. A patente tem que ser mais alta. A fidelidade você não pode ter. Hoje eu vou ministrar isso. Isso aqui vai ser uma aula, tá? Para vocês. Principalmente você que é meu aluno. Eu lembro o dia que o Senhor me deu a chave das dimensões. Tá? Então hoje eu vou trazer essa aula aqui para você. Em nome de Jesus. Certo? Então sejam todos bem-vindos. Esperar mais um pouquinho. Ok? Glória a Jesus. Aleluia. Gente, ontem eu fiquei no manto muito tempo aqui. A Nani ficou no manto. Fiquei admirada a Nani não ter caído debaixo da mesa. Acho que ela tá mais forte. Não, eu sou pastora. Né? Hã? Agora ela é pastora, ela disse. Ela disse que ela é pastora agora. Ela não vai ficar caindo toda hora, não. Agora ela é pastora. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Amém? Hoje nós vamos ler Hebreus 8, certo? Hoje a gente vai ler Hebreus 8. Gente, vocês viram a Nani, né? A Nani não aguenta uma sopro. Não aguenta. Tá nada, Fred. Ela não tá comportada, não. Ela tá se fazendo aqui. E ela não aguenta de saudade de mim. Claro que não. Ela não aguenta de saudade de mim. Ela falou assim: Lari, você vai precisar de mim? Acho que era bom eu ir em sua casa, né? Na Masterclass, né? Eu falei: vem, Nani, vem. Tem que pegar minha parte. Gente, deixa eu contar pra vocês a novidade. Eu vou mostrar. Ó, fica vendo meus stories, vai ser um reality show, tá? Praticamente. Tem umas criancinhas aí que estavam esperando as férias pra vir pra minha casa. Aí diz que agora estão de férias e estão já pedindo pra vir pra minha casa. E aí, só que a avó deles falou que eu aguento só 2 dias ou 3 dias. E aí, amanhã eu vou buscar essas 4 crianças pra vir pra minha casa. Aí o apóstolo vai armar uma barraca aqui no fundo de casa, que vai fazer um acampamento com eles. Então vocês vão ver, essas crianças tão doidas. E eles são tremendos, eles não são fáceis, não. O apóstolo lavou a barraca, tá ali lavada já. Então o apóstolo vai fazer uma campa dentro, né? Acampar dentro com eles aqui. Então eles estão na expectativa. 3 é filho da pastora Elisângela e 1 é filho da Érica, que é a irmã da Elisângela.
Então eles estão agoniados, eles estão atormentando a mãe deles para vir para cá. Vocês não têm noção. E aí assim, a mãe deles não deixa eles comer miojo, não deixa comer essas besteiras. Então eles estão já me pedindo, tia, compra miojo para nós. Compra as coisas. Então eles estão já... Tava no mercado, né? Eu falei assim, a pai de 3 anos. Elise, o que você quer que a tia compra? Tia, quero miojo. Eu falei, oh Deus, coitadas. As crianças vão sair do regime. E aí eu vou dar um rato pra eles, um hamster, né? Meu Deus, o rato já tem nome. O rato chama Biscoito. Nem busquei o rato ainda, não vou levar eles na loja pra pegar o rato. Só que eu tô com medo do rato não passar o final de semana, não passar da terça. Aí eu peguei, eu vou comprar um ratinho pra eles. Presente de grego, né, gente? Porque quem vai cuidar é a mãe e o pai, né? Aí eu falei, pastora Elisângela, você quer o peixe ou o rato? Eu falei, o peixe é muito sem graça, eu acho que eu vou dar o rato. Coitada. Não, vixe, oi. A Elisângela... Só que aí eu já tinha feito a propaganda para as crianças. Então as crianças já tinham posto o nome do rato de Biscoito. E já estão loucos, né? Então é um presente de grego isso aí, gente. De grego. Isso aí não é presente de gente certa da não. Então assim, eu tô com dó do rato, que tá com os dias contados lá na loja. Vou pegar ele. Ratinho, um hamster bonitinho, pequenininho assim, sabe? E aí eles vão vir pra minha casa, vocês vão ver isso daí. Eles estão louco, ligando pra mim, falando que estão de férias. É hoje você vem buscar a gente. Eu falo, não, calma, não vou buscar. Vocês vão ver, é uma turma. E aí eu estava louco pra sair de férias pra vir na minha casa. Mas coitada, a mãe deles vão ter paz aí 2, 3 dias. Amém? Vamos orar, gente, pra nós começarmos? Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor Deus, por esse tempo, Pai, de qualidade, por esse tempo sobrenatural. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez ontem naquela masterclass. Obrigada, Deus, por cada aluno, Senhor Deus, por cada vida que é edificada aqui todos os dias. Eu ministro crescimento, eu ministro ruptura, Pai, no nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai, todo o tempo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha se apoderar dessa live, se apoderar da minha vida, e que já não seja mais eu, Senhor Deus, mas o teu Espírito através da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Gente, pode começar a interceder, amém? Por essas mães. No nome de Jesus, é 2 mães. Pela avó. Porque o rato não vai ficar aqui não, ele vai voltar com eles. Eu trouxe até a Nani para minha casa para me ajudar. Ó, abra comigo em Hebreus, capítulo de número 8. Amém? Hebreus, capítulo de número 8. O ministério superior do nosso sumo sacerdote. Amém? Hebreus capítulo 8. Glória a Jesus. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus, majestuoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor, e não por mãos humanas. Então o texto está dizendo, antes nós tínhamos um tabernáculo físico aqui na terra, mas agora nós temos um tabernáculo celestial, onde Jesus é o sumo sacerdote, e ele está ministrando. Gente, era a chaleira que estava fervendo, tá? E visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios, era necessário que o sumo sacerdote também apresentasse uma oferta, se ele estivesse aqui na terra. Nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentam as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais, pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então, antes do tabernáculo ser construído na terra, já havia um tabernáculo no céu. Eu preciso te contar uma revelação de Deus aqui. Tudo que existe na terra antes já existia no céu. Tudo que você vê materializado aqui
já existe no céu. O céu, as coisas são geradas no céu e manifestadas aqui. Não é que elas são criadas aqui. Então, quando nós oramos, quando nós estamos nas dimensões celestiais, nós estamos gerando as coisas para o físico, para esse lugar onde nós estamos. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de uma outra para substituí-la. Então o texto está dizendo: a primeira aliança não foi perfeita. Houve necessidade de criar-se outra. Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Então, na primeira aliança era difícil conhecer o Senhor. Mas na segunda aliança, conhecer o Senhor se tornou mais fácil por causa do Espírito Santo. Então, na primeira aliança, olha só, vamos voltar aqui no 11. E não será necessário ensinarem os vizinhos e seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde ao mais importante, me conhecerão. E ontem eu disse para vocês, o povo que estava saindo do Egito e indo para a terra prometida se prostituía porque não conhecia o Senhor. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que vê milagre, vê curas e se desvia. Aí você fala: meu Deus, como essa pessoa que viu esse milagre, que testemunhou isso, que viu Deus fazer o sobrenatural, pode desviar? Queridos, não são as manifestações e os sinais e maravilhas que mantêm uma pessoa na presença. É a intimidade. Não é os sinais, não é as curas que mantêm uma pessoa na presença. Isso é uma manifestação da glória de Deus. O que mantém uma pessoa na presença é o relacionamento, é a intimidade com o Senhor. Eu conheço pessoas que viram pessoas paraplégicas levantar, orelha crescer, Deus fazer o sobrenatural e voltarem para o mundo. Uma pessoa, ela volta para o mundo por falta de relacionamento. Uma pessoa volta para o mundo por não ter intimidade suficiente. A intimidade com o Senhor é o que o Senhor vem estabelecendo uma nova aliança. Eu estou lendo Hebreus capítulo 8, versículo de número 11. Amém? Agora no versículo de número 12. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que, presta atenção, e aquilo que se torna obsoleto é antiquado e logo desaparece. Então, quando vem a nova aliança que foi feita através de Cristo Jesus pela obra da cruz, a antiga aliança, você não pode estar debaixo das duas alianças. Então agora você entrou debaixo da graça, então você está debaixo da graça. Então você não precisa mais, né, olho por olho, dente por dente, agora você está debaixo o quê? Dessa nova aliança. Amém? Porque Deus, ele é misericordioso. Então agora você não precisa ser ensinado através das leis, agora você tem a revelação da palavra. Amém? Então, palavra poderosa. Então fica para casa, leitura, capítulo 9 de Hebreus, o 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, 1 de Tiago, e amanhã nós vamos ler o capítulo de número 2. Eu tenho uma palavra hoje para você. Ontem, para o aluno que estava na Masterclass ontem, agora você vai entender o que eu vou pregar aqui.
Nossa, nós tivemos ontem um testemunho de uma ex-bruxa, foi muito pontual. Porque às vezes o povo me acha maluca, né? Fala assim, ela fica falando dessas coisas, isso é sensacionalismo. Vocês viram que tudo que eu falei ontem, gente, existe, tá? Vocês viram. Então eu fiquei muito feliz por causa que aquele testemunho trouxe a consolidação de coisas tão sobrenaturais que foram difíceis. Talvez para muita gente aquilo ali era incompreensível. Então foi forte ontem. Quem estava ontem vai entender perfeitamente o que eu vou falar hoje. Efésios capítulo 2, versículo de número 6 ao 9. Abra comigo agora. Amém? Efésios capítulo 2, do versículo de número 6, versículo 9. Ok? Então vamos lá. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, presta atenção aqui que eu preguei isso ontem na Masterclass. Salvação não é por obras, salvação não é por batismo, salvação não é por dízimo, salvação não é por nada dessas coisas. Agora eu estou trazendo para você o versículo. Salvação é um dom gratuito de Deus. Você só precisa crer, fé, ponto. Toda religião que colocar fé em Cristo mais alguma coisa, seita. E o que é seita? Não é que o diabo está lá, eles estão usando algo antibíblico para desmoralizar uma doutrina, central, que é. O que é uma doutrina central bíblica? Fé é dom gratuito de Deus, graça. Não precisa de mais nada, você só precisa crer. Certo? Agora, você vai receber galardão pelas obras? Com certeza. Mas isso, né, não tem nada a ver com salvação. Então, graça não precisa de mais nada. Então, se você está num lugar que falar pra você, olha, se você não dizimar, você não vai ser, isso é antibíblico. Se você não batizar, você não vai ser salvo. Se você não membrar e tiver a carteirinha, você não é salvo, antibíblico. Tá? Então, você pode apresentar Efésios 2:6, certo? Por isso que o povo tem que ler a Bíblia. Agora, é um dom de Deus e não por obras para que ninguém se glorie. Então não adianta. Por que Deus falou assim, olha, eu vou dar de graça, você só precisa crer. Então é eu que vou fazer isso aí para você. Então não adianta os testemunhos de Jeová, eles têm que cumprir horas de evangelização para ser salvo. Que escravidão do inferno é essa? Gente, isso aí isso é uma escravidão muito grande. Vamos ler aqui de novo no começo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Como que tá falando? Voltou? Glória a Deus, voltou. Pronto. Então, é complexo o que eu vou falar para você, mas, então, com Cristo, ele nos assentou nas regiões celestiais. Então, agora eu vou trazer aqui para você algo que não é para quem tá no colostro espiritual, não é para quem tá na papinha espiritual, é quem de verdade está no profundo com Deus. Então, talvez isso para você vai ser uma coisa assim, talvez você se escandalize. O Senhor nos dá chave de dimensões espirituais. Vocês viram ontem no testemunho, a Jéssica contar que o demônio levava ela nas dimensões para ela fazer trabalhos espirituais contra os filhos de Deus, contra igrejas. Então, eu preciso que você entenda. Existem dimensões aqui na Terra paralelas, existem dimensões infernais, existem dimensões de glória. Então, toda vez que eu faço uma oração direcionada, eu estou entrando e levando vocês, porque o Senhor me deu a chave das dimensões. Agora, o que eu preciso que você entenda? Por que o Senhor nos concede, para alguns concede isso? Para que nós possamos tomar despojos, ser ministrados num ambiente de glória, num ambiente de dimensões celestiais do reino de Deus. Tem pessoas que são curadas nessas dimensões celestiais, certo? Então tudo que é ligado na terra é ligado no céu, tudo que é desligado no céu é desligado na terra. Terra, natural, céu, sobrenatural.
Então hoje, quando eu orava, você viu que na oração do intelecto, eu tive que entrar nas regiões de cativeiro que o diabo faz. Então o diabo, através de rituais, de sangue, ele consegue abrir dimensões e colocar pessoas cativas aqui na terra mesmo. São dimensões que sobrepõem a nossa dimensão. Então ontem nós falamos até ali na nossa masterclass sobre o tema, gente, não tem o nome do tema ainda, você espera que daqui a pouco vai ter, tá? Então o Senhor me deu aqui um tema inédito, daqui a pouco, né? Coloca aí dimensões espirituais, pode pôr esse nome, certo? Então você viu que o diabo, ele abre portais e sequestra pessoas. Mas como que ele sequestra? Ele não sequestra fisicamente, mas ele pode fazer isso também. O diabo sequestra a mente de uma pessoa. Sequestra o quê? A área sexual. Sequestra essa pessoa, fragmentos da alma dela, para ela não ser plena e completa inteira. Então, um libertador em alto nível. Quem já me viu aqui durante a oração na sua casa? Você sentiu eu entrando dentro da sua casa? Ou você sonhou que eu libertava você, colocava a mão em você e foi muito real? Ou quem já me viu aqui no seu sonho ou na hora da oração, eu colocar a mão na sua cabeça, você sentiu eu te libertando? Quem já viu? Tá. Isso é libertação em alto nível. Como que o Senhor faz isso? O Senhor me translada em espírito. Eu estou aqui em físico, estou aqui. Mas eu estou nas dimensões. Eu entro pelas dimensões celestiais, com respaldo de Cristo Jesus, libertando pessoas. Por que agora na conferência eu não precisei tocar nas pessoas, todas as pessoas? Eu apenas dei uma voz de comando, as pessoas começaram a manifestar demônios. Porque eu consigo entrar em várias dimensões ao mesmo tempo. Cada vida é uma dimensão espiritual. Então, por exemplo, a Nani, ela tá aqui. Ela tem a dimensão dela espiritual e eu tenho a minha. Então, quando Deus dá as chaves do reino dos céus para Pedro, está dando a chave da dimensão de vida de pessoas. Então, numa só pregação, Pedro consegue ganhar 3.000 almas para Jesus. Então, a unção da multidão, ela vem através da chave das dimensões. Por que tem pessoas que tem Billy Graham? Billy Graham, ele alcançava muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, olha, presta atenção aqui, porque eu vou explicar como que você faz para ter isso, essa autoridade. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Então, quando Jesus vai dar a chave para Pedro, Pedro vai receber a chave do reino dos céus. Então, cada pessoa é uma dimensão. Então, se eu tenho autoridade para tocar nessa dimensão, eu consigo transformar ela através do nome de Jesus, desligar o inimigo e manifestar a glória de Deus e falar, receba o Espírito Santo. Então é exatamente por isso, gente, tá? Exatamente por isso que portais são abertos todo o tempo, portais de glória, portais das trevas. Então, lembra ontem na Masterclass que a Jéssica contou que o horário mais forte no mundo espiritual para o reino das trevas é 3 horas da manhã, onde eles fazem trabalho, aonde o véu tá fininho. O que é o véu fininho? O mundo espiritual tá palpável. E os bruxos, os feiticeiros estão posicionados, você viu que ela falou? 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Então eu quero que você entenda que o diabo abre portais. E nós também, como filhos de Deus, podemos abrir as dimensões de glória. Então, por exemplo, quando você está ali orando, passou 20 minutos, a glória de Deus começa a cair. É porque abriu uma dimensão de glória. Aonde agora a glória de Deus, ela desce de forma mais palpável. Então, exatamente por isso, quando eu estou ministrando ali unção, eu estou ali... Quem estava, às vezes, online na conferência, você recebeu como se estivesse na conferência. Por quê? O Senhor me deu as chaves dos portais da vida de uma pessoa. Por isso que eu consigo libertar alguém lá na Austrália. Dar uma ordem, uma voz de comando, o anjo liberta, amarra o demônio. Por que eu consigo? Porque eu consigo entrar nas dimensões. Eu preciso que você tenha maturidade para isso. O Senhor dá isso para todos? Não. O Senhor só dá isso para quem é amigo e amigo dele. E para quem está fechado até o tutano com ele. Porque isso é uma arma perigosa para quem não está consolidado em Deus.
Isso é uma arma que pode ser usada para manipulação terrível. E outra, você tem que tomar muito cuidado. Se você entra em dimensões, você tem que saber entrar e saber sair. Então você pode ver, quando eu entro na dimensão da batalha espiritual, eu não estou ali orando só. Queridos, eu preciso que você entenda. Hoje, quando nós voltamos da oração, não parecia que a cabeça estava grande? Não parecia que a gente estava meio tonto? Por quê? Eu orei por toda a mente. Eu orei pela raiz mental sua. Então, o anjo do Senhor tocou no seu compartimento mental. O Senhor foi lá, tirou coisas e agrandou. E parece que a nossa cabeça abriu. Pareceu ou não pareceu? Agora, como que isso é feito? Precisa ter autoridade para isso. Então, você viu que quando eu fui orar pela área intelectual, eu falei, Senhor, eu agora convoco anjos qualificados para isso. Eu entro nas dimensões paralelas que o diabo fez aqui na terra e nas regiões de cativeiro infernais, aonde toda a mente está sequestrada. E como que o diabo sequestra a mente de alguém? Os espíritos de loucura. Ele vai lá e ele sabota a mente de uma pessoa porque tem sangue, porque alguém lá atrás fez um pacto, serviu Satanás. Teve sangue derramado, homicídio, suicídio. E aí o diabo, ele começa a ter autoridade sobre a mente e ele pega um fragmento dessa mente e mantém cativa nesses cativeiros. E aí essa pessoa, ela vive atormentada, ela vive perturbada, ela não sabe o porquê. Certo? Então você viu que você voltou aliviado, você voltou parecendo que a sua mente está vazia. Não é que ela está vazia, ela está ministrada com o sangue do Cordeiro. Certo? Então eu lembro o dia que o Senhor me deu a chave das dimensões. Eu lembro que o Senhor me deu 2 chaves. Presta atenção no que eu vou te contar. O Senhor me deu a chave das dimensões do reino dele. E ele falou assim, você pode entrar no meu reino e levar quem você quiser e ministrar o que eu te mostrar. Eu falei, amém. Depois o Senhor me deu a chave das regiões de cativeiro, de inferno, paralelas, para mim poder entrar com os anjos. Deixa eu dizer outra coisa para você. O libertador sofre muito para entrar nessas dimensões. Muito. É doído. Porque essas dimensões há um desgaste de energia muito grande. Mas você não pode entrar sozinho. Você precisa ter o serviço angelical debaixo do seu comando. Através do nome de Jesus. Então você tem que ter autoridade sobre anjo. Porque se você entrar lá sozinho, você é esmagado. Você não dá conta. Você precisa entrar com o respaldo. E o respaldo é anjos de alta patente. Então você ministra os anjos entrando e tirando as pessoas, abrindo o cativeiro e trazendo os fragmentos de alma, fragmento da mente, trazendo de volta. É um desgaste muito grande. Você não tem noção. É igual, eu preciso orar com vocês aqui pela área sexual e contra espírito de loucura. Mas eu só vou fazer isso a hora que o Senhor falar assim, hoje é o dia. Porque quando ele fala hoje é o dia, eu sei que eu estarei respaldada, tá? Então, quando a gente está fazendo a oração da madrugada ali, vocês estão sendo ministrados em alto nível. Então, quando eu estou orando, por que eu falo, gente, me dá autoridade para mim entrar e fazer, certo? Então, quando nós estamos ali ministrando essa oração em alto nível, um libertador, ele consegue fazer essa oração acessando todos os ambientes espirituais, acessando as regiões, presta atenção. O jejum, ele te dá essa autoridade. Para você precisa estar em espírito para viver essa dimensão de oração. Essa oração aonde você declara que vai entrar na casa de alguém. Então, agora eu preciso dizer algo para você, não se escandalize com isso. Por isso que eu tô tirando essas lives. Quando nós dormimos e nós estamos posicionados em Deus, o nosso espírito trabalha. Mas você não lembra. Então tem dia que você vai acordar muito cansado. Aí alguém vai falar assim pra você, fulano, eu tive, não sei se foi uma visão, se foi um sonho, você veio aqui na minha casa. Você botou a mão na minha cabeça e eu fui liberto.
Fulano, olha, você veio aqui e eu recebi unção, você fez uma transferência. Em sonho, mas foi muito real. Quando nós dormimos, Deus, o nosso espírito continua trabalhando. Deus usa o nosso espírito para ministrar pessoas no mundo inteiro, pessoas que você não conhece. Agora, o que é um profeta dimensional? É alguém que vai e se lembra. Então, um profeta dimensional é alguém que começa a orar aqui e ele vai e ele lembra, ele vê, ele vai. Então, ontem, olha o que a Jéssica disse ontem. Entrar nas dimensões não é para todos, tá? Entrar nas dimensões celestiais não é para todo mundo. Ela disse isso. Lembra que ela falou? Tem vários tipos de bruxa. Tem bruxa que abre as dimensões para os demônios fazer os trabalhos e as outras vão trabalhar em outros elementos, em outras áreas. Então, assim é no corpo de Cristo, cada um vai ter o quê? Um viés e um posicionamento. Então, uns vão trabalhar mais na evangelização, outros mais em uma outra área. Então, eu preciso que você entenda, o Senhor nos usa até quando nós estamos dormindo. Olha que interessante, esses dias eu estava lá na casa da Elza, a gente estava naquele afã para fazer a conferência e eu varei a noite, nós trabalhando muito, e eu fui deitar. E no que eu fui deitar, a minha mente não dormiu, então eu vi o que aconteceu no mundo espiritual. Então a minha mente não desligou. E eu saí em espírito, ali, num arrebatamento. E havia um rapaz ali que foi para ajudar. E o espírito dele, eu fui ministrar o espírito dele. E eu colocava a mão no espírito dele e eu começava a orar por ele, eu começava a profetizar na vida dele. Isso eu vi no mundo espiritual. Aí quando eu acordei, aí depois eu dormi, eu acordei. E eu falei, olha, quando eu dormi, eu vi o meu espírito ministrando o seu. E eu preciso agora te falar no natural, porque no espiritual tá pronto. E eu entendi que muitas vezes aquilo que Deus vem profetizar na nossa vida no natural já aconteceu no mundo espiritual. Por isso que nós sabemos o que vai acontecer muitas vezes, porque somos ministrados, mas muitas vezes não nos lembramos. Porque nós somos ministrados na dimensão do Espírito. Talvez você não está entendendo nada do que eu estou te falando. E ali eu vi eu ministrando aquele rapaz, falando o que Deus ia fazer na vida dele. E aí quando eu acordei, o Senhor falou assim, isso aconteceu no mundo espiritual. Já está consolidado, mas você precisa contar para ele. Agora no físico. Então, olha como é sobrenatural. Agora, como que o Senhor vai confiar a você a chave das dimensões do reino das trevas para você entrar lá, para você desligar, para você tomar pessoas das regiões de cativeiro? Como que Deus vai confiar em você para levar você, para permitir que você leve pessoas no rio da vida, para que você vá em lugares sobrenaturais? Você pode ver, toda vez que eu te levo nas cortes celestiais, eu te levo num lugar diferente. Você fala, meu Deus, que imaginação é essa? Gente, não é imaginação, eu vejo. Não é coisa da minha cabeça, o Senhor me mostra. Aí tem gente que fala assim, meu Deus, mas como que você consegue ministrar desse jeito? Gente, o Senhor me deu isso. Agora, tem as dimensões da vida de uma pessoa. Então, cada pessoa tem uma dimensão. Então, vamos imaginar assim agora. Eu vou explicar o mundo espiritual para você. Imagina que em volta de cada pessoa tem uma bola. Uma bola de fogo. Uma bola de fogo não, mas uma bola de um campo energético, uma bola de energia. Imagina que esse é o campo, a dimensão espiritual da vida dessa pessoa, certo? Então tem esse campo espiritual que pode estar debaixo da opressão, atordoado por demônios. Então quando o seu ambiente espiritual encosta num ambiente que tem demônio, você se sente mal, você fala, meu Deus, que dor de cabeça, nossa, eu não suporto ficar aqui. Porque o seu campo espiritual sente o outro. Agora, quando o seu está forte, cheio do Espírito Santo, o outro que está debaixo de demônios não suporta ficar perto de você. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês voltassem da conferência com a unção, muita gente ia odiar vocês? Muita gente não ia suportar ficar perto de vocês? Gente, tem pessoas que estão conversando comigo na mesa e manifesta demônio. Porque o meu campo
de glória, que o Espírito Santo tá comigo, tem unção sobre mim. Quando toca no outro campo, essa pessoa começa a passar mal ao nível de manifestar. Tá? E isso é real. Às vezes você vai abraçar uma pessoa, ela manifesta. Porque ela não suporta a glória de Deus que está no seu campo espiritual, na sua atmosfera espiritual, no seu céu. Então presta atenção aqui. Cada pessoa tem um céu. E o que é esse céu? A dimensão espiritual sua. Então quando Deus dá para Pedro a chave do reino dos céus, está falando, Pedro, eu tô te dando o acesso espiritual da vida dessas pessoas. Então agora vai ser um pouco mais fácil. Porque, gente, tem pessoas que pregam, você entende, porque a unção abre esse compartimento para que a pessoa receba a palavra. Então tem pessoas que falam e parece que é palpável, meu Deus, eu entendi tudo. A unção abre esses compartimentos espirituais para a pessoa receber. É todo mundo que tem essa unção? Não. Porque isso pode ser usado por uma ferramenta para o mal. Então Deus, ele só vai dar isso para quem tem responsabilidade espiritual. E o que é responsabilidade espiritual? É você não deturpar o evangelho. É você não usar para os seus interesses próprios. É você não persuadir pessoas. Quantas pessoas, queridos, recebem uma unção violenta, daqui a pouco estão se corrompendo. Daqui a pouco estão deturpando a palavra. Daqui a pouco a igreja deixa de ser sobrenatural, ungida e passa a ser uma empresa. Porque ele viu que com a unção ele consegue manipular, ele consegue persuadir. Então eu preciso que você entenda. Deus, ele só vai te dar essas chaves quando ele te testar, te provar e ver que você não se corrompe por dinheiro. E ver que ele pode pedir qualquer coisa pra você, você entrega pra ele. Quando Deus provar você e ele confiar em você e falar assim, não, isso aqui é meu amigo mesmo. Essa aqui é minha amiga mesmo. Aí ele te dá a chave do reino das trevas, do reino dos céus. E ele te dá, a chave do reino das trevas, do reino de Deus, que é o reino onde eu levo vocês na oração direcionada. E ele te dá o reino dos céus, que é os ambientes espirituais de cada pessoa. A unção de multidões, ela só vai vir na vida de uma pessoa quando essa pessoa paga um alto preço e tem responsabilidade espiritual, tem patente para ministrar com anjos. É impossível eu tocar numa multidão de pessoas sem ter um serviço angelical comigo. Então o que vocês viram na conferência aconteceu. O que aconteceu na conferência? Eu falei, gente, aqui vai acontecer uma libertação em massa. Os meus staff, os meus obreiros só vão aí acudir, colocar o baldinho, mas a libertação quem vai estar fazendo é o anjo. Então, como eu consigo acessar várias pessoas ao mesmo tempo sem colocar as minhas mãos? Eu preciso ter a chave dos ambientes espirituais dessas pessoas para mandar o demônio sair. Eu preciso ter acesso, eu preciso ter um direito, amém? E como que esse direito vem para você? Quando você tem patente alta. Então você precisa de patente alta. Eu já falei o que é patente para vocês. O que é patente? Por exemplo, gente, é mais ou menos isso aqui. Vou falar para você isso aqui agora e você pega a visão. Olha, você tinha uma patente buscando Deus, orando, indo lá uma vez por semana, mas de repente você começou a viver um avivamento e você falou, Deus, eu não quero mais essas águas rasas. Eu vou fazer 40 dias de jejum. Depois de 40 dias de jejum, o Senhor te dá outra patente. Você já não tem mais o mesmo DNA de quando você não jejuava. Depois de 40 dias, o Senhor te dá outra patente. Então, por exemplo, dentro de um serviço militar, existe o quê? Vamos lá. Soldado, cabo, sargento, major, coronel, marechal, que é acima do general. Acho que o marechal é tipo maior que o general, uma coisa assim. Então, agora como que essas pessoas vão recebendo essas patentes? Eles precisam ter horas de serviço, eles precisam ter indicação, eles precisam ter destaque, tá? Eles precisam pagar um preço. Então, o Senhor, ele vai nos levando de patente conforme você se entrega na presença, conforme você se dedica às almas.
Então, quando você se apaixonar por almas e falar assim, Senhor, me dê as almas, e você pagar preço para alcançar essas almas, Allah ketorge darabaiasebe. O Senhor, ele vai te dar patentes. E aí as patentes vão começar a vir o despojo de anjo. O que é despojo de anjo? Olha, eu lembro com a conferência, alguém falou assim, olha, você tem 6 anjos agora ao seu serviço, do seu ministério. E aí daqui a pouco você, quando o Senhor faz que o seu ministério seja a nível da nação, é o exército. Daqui a pouco é um ministério global que consegue alcançar outras nações, já é vários exércitos. Aí o Senhor vai colocar generais a cabo do serviço do seu ministério com um exército de anjos, de patentes, para guerrear não só sobre a nação, mas fora da nação. Tá? Então eu preciso que você entenda que conforme a sua patente cresce. Agora, como que eu sei que eu mudei de patente? Eu começo a fazer coisas que eu não fazia. Então, antes, para mim libertar alguém, precisava pôr a mão. No começo é assim. Mas agora, eu só falo, anjo, amarra, faz isso. Agora, todos, manifesta. Então, quando eu dou uma ordem falando, todos amarrados agora, eu quero amarrar a legião igual amarra cachorro. E eu quero todas as legiões de uma vez na minha mão. Tem pessoas que manifestam, mas eu sei que o anjo tá lá. Eu confio no serviço angelical, o que o Senhor colocou na minha vida, no meu ministério. Então eu sei que tem pessoas manifestas naquele momento, mas eu sei que tem um anjo ali cuidando. E gente, se você começar a olhar nas câmeras, tem pessoas manifestando. Mas por que não acontece nada de grave com elas? Porque tem arcanjos, tem anjos amarrando com a espada enfincada na cabeça desses demônios, tá? Então, é assim que o Senhor nos usa para ministrar na libertação de alto nível. Então, como que eu sei que eu mudei de patente? Eu começo a fazer coisas que eu não fazia. Então, por exemplo, você antes não tinha que tocar em alguém e ministrar um por um. Mas agora, quando você começa a pregar, as pessoas começam a manifestar demônios. Então, a sua patente aumentou, existe uma unção maior sobre você, e agora você não está mais tocando em uma pessoa de uma vez. Agora você está tocando na dimensão de pessoas que estão ali. Agora, existe a dimensão de pessoas que estão no ambiente e de pessoas que não estão no ambiente, como online. Quando Deus te dá a patente de lugar, olha, presta atenção. A patente que o Senhor dá para nós, que não se submete ao presencial, ou seja, então o Senhor no reino de Deus não tem tempo e espaço, mas para você ter direito a esse lugar que não tem tempo, não tem espaço, você não precisa estar no presencial. Você precisa ter a patente para ministrar. Então você precisa ter o quê? Por exemplo, quem aqui é de outra nação e estava hoje na oração da madrugada? Quem é aqui de outra nação? Isso aqui, gente, é uma aula para vocês. Quem aqui é de outra nação? Glória a Jesus. Quem aqui é de outra nação? De outro país? Para você cruzar de uma nação para outra, você tem que passar por uma barreira chamada Polícia Federal, polícia ali daquele lugar, tá? É ou não é? Você não precisa ser aprovado? A nação não tem que autorizar? Por exemplo, para mim ir para os Estados Unidos, eu tenho que ter um passaporte qualificado. Eu tive que ser aprovada pela Embaixada Americana. Para hoje eu falar assim, olha, eu tô indo para os Estados Unidos. Então eu tenho, além do meu passaporte, eu preciso ter uma autorização da Embaixada Americana. Porque eu fui qualificada para entrar. O mundo espiritual, territorial, ele é da mesma forma. Então, por exemplo, nas primeiras patentes, você vai ter autoridade sobre a sua casa, sobre o seu ambiente, daqui a pouco sobre a sua cidade, daqui a pouco sobre o seu estado. Entre uma cidade e outra tem essas barreiras. E às vezes você pode ter autoridade na sua cidade, pode não ter na outra. E quando as suas patentes começam a aumentar, você começa a ter autoridade sobre a outra nação. Para isso, o Senhor precisa te entregar um passaporte de ouro, que você ministra tanto demônios daqui quanto demônios de lá. Demônio não cruza a fronteira de nação. Escuta o que eu estou falando para você.
O demônio da Argentina pode estar possuindo uma pessoa da Argentina. Quando cruza a barreira, ele fica dentro da Argentina e essa pessoa passa liberta para dentro do Brasil. Olha, eu falo isso para vocês, queridos, porque conheço pessoas que falaram, olha, eu vou para a Ásia, eu fico possuído por um demônio lá. Eu saio da Ásia, esse demônio não me atormenta aqui no Brasil. Demônios não cruzam barreiras. Eles são territorialistas. Eles ficam dentro da nação. Então aqui nós temos uma classe de demônios. Por isso, presta atenção que os bruxos de matriz africana, eles têm que ir lá na África para tomar despojos lá que não tem aqui. Por isso que esses grandes ubandistas, candomblecistas, quimbandistas, fazem seus treinamentos dentro da África para adquirir a autoridade, para entender mais do mundo espiritual, para poder aqui ter mais força. Então eles vão para uma zona de mais bruxaria. Então é dessa forma que funciona. Então eu preciso hoje que você entenda. Demônios não cruzam fronteiras. Agora você cruza a fronteira. Você vai. Agora, não adianta você ter autoridade no Brasil e não ter autoridade lá nos Estados Unidos. Os demônios dos Estados Unidos, eles são demônios diferentes dos daqui. Nos Estados Unidos, você vai enfrentar muita projeção astral de bruxos e bruxas. Nos Estados Unidos tem sim, mas não é como no Brasil. Os Estados Unidos tem uma outra raça de demônios, como é na Itália, como é na Europa, tá? Então, você precisa ter autoridade aqui e nas outras nações. Agora, como que você tem autoridade em outras nações? Quando você toma esse despojo. Isso é uma patente. Isso é uma patente. Então, eu preciso que você entenda. É como um passaporte diplomático que você pode entrar em qualquer nação. Então, como que você quer ter autoridade sobre algo se você não ora sobre algo? Presta atenção aqui que eu vou ensinar uma regra para você aqui. É a regra dos 3 da libertação. Quer ter autoridade sobre as outras nações? Comece a interceder pelas nações. Você não pode ter autoridade sobre um lugar que você não pague preço por ela. Quer ter autoridade sobre muitas almas? Comece a orar pelas milhares de almas que estão no mundo inteiro. Se você não for um intercessor de guerra, você não tem a unção para entrar nas nações, para entrar. E não é só intercessão, é jejum também. Então eu preciso que você entenda. Você só entra numa outra nação respaldada por anjos. Você tem que ter carruagens de fogo ao seu serviço. Você tem que ter Gente, quando você entra, pisa numa outra nação, há um exército. Os anjos, eles têm autoridade sobre todas as nações. Se você quiser... Você está fazendo uma festa na sua igreja e você falar, Deus, eu reivindico os anjos das igrejas locais para vir adorar conosco. Eles vêm. Então, os anjos, eles podem vir sim. Então, os anjos, eles não estão enclausulados a uma dimensão natural com o espiritual, como os demônios, como as potestades, tá? Agora, nós vamos ter os principados, que já é a nível global. Tem principado que atua em todo o globo terrestre. Certo? Então eu preciso que você entenda. É muito interessante, gente, vocês entenderem. Você precisa pagar preço para isso. Você precisa ter relacionamento com Deus para isso. Porque o perigo de ter essa autoridade é se perder. Então Deus só vai dar isso para quem Ele confia. Então você precisa esmagar a sua carne todo dia para que a vaidade não pegue você. Para que a fama não venha consumir os seus ossos. Eu já contei para vocês que Deus, para proteger a minha unção, me pediu 3 anos. Eu não posso ir em podcast. Eu não posso pregar em qualquer lugar. 3 anos. Larissa, você não pode ir em nenhum canal de televisão, você não pode ir em rádio e você não pode ir em podcast. 3 anos selado. E eu falei, Deus, por quê? Ele falou, porque eu estou protegendo a tua unção. Então, agora, você que está em crescimento, ascensão no Brasil e fora do Brasil, por que Deus faria isso? Porque Ele não quer que ninguém venha deturpar aquilo que Ele está fazendo no seu DNA.
Ele não quer que ninguém venha esmagar, corromper. E outra, o Senhor está trazendo maturidade também sobre a minha vida, para entender como usa essa unção, como que faz. E você precisa jejuar para que Deus trate você, para que o Espírito Santo ministre você. Amém? Para que o Espírito Santo ministre você. Então, quando você jejua, você está vulnerável para que o Espírito Santo fale: olha, você passou do limite. Olha, por mais unção, porque a unção, queridos, ela traz uma confiança, uma autoridade muito grande na gente. E se você não tiver no equilíbrio com o jejum, isso pode trazer para você soberba, altivez. Então, em nome de Jesus, quanto mais autoridade o Senhor te der, mais jejum faça para que você, de verdade, não venha se vender, não venha se corromper. Então, você pode receber muitas propostas. Olha, vem pregar na minha igreja, é grande. Mas será que Deus quer? Então, Deus, você quer que eu pregue lá? Não, aquele altar está corrompido. Eu não quero que você derrama pérolas sobre porcos, porque lá o povo não sabe reconhecer essa unção. Eles não estão prontos ainda. Você tem discernimento para isso? Então eu quero hoje que você entenda. O Senhor pode nos dar chave de lugares espirituais. A chave de multidões de pessoas. Multidões. Vocês não estão aqui 1.000, 1.300, 1.200 pessoas porque eu sou bonitinha. É porque eu tenho essa unção, ela está sobre a minha vida. O Senhor me deu também a unção de mestre, de ensinar com facilidade. Mas se não tivesse um resultado na sua vida, você não estaria aqui, querendo escutar o que eu tenho para dizer. E eu sei que não é sobre mim, é sobre a mensagem, o evangelho que Ele colocou sobre a minha vida. E toda honra e glória ao Senhor Jesus. Então, por que você consegue entender o que eu falo? Porque eu consigo ministrar diretamente o teu espírito. É todo libertador, todo líder que consegue ministrar o espírito de uma pessoa? Não, tem que ter unção para isso, porque é a unção que abre essa chave. A unção, ela facilita o entendimento e a revelação entrar. Então, quanto mais uma pessoa, quanto mais unção uma pessoa tem. Então, por exemplo, quando eu leio um versículo aqui, você consegue entender. Porque eu estou lendo ele e já abrindo os véus para que a revelação entre sobre você. Isso só pode acontecer se houver a unção. E essa unção só vai existir se você pagar o preço para ter ela. Quem dá unção é o Senhor. Quem te derrama a unção é o Senhor. E você só recebe se você tiver edificado e estiver pagando o preço para receber, ou se você estiver buscando de forma direta. Amém? Então, por exemplo, quando você... Olha só como é poderoso você ter a chave das dimensões do reino, de prisões espirituais, para cura interior. Então, por exemplo, você vai lá na dimensão da alma de uma pessoa e você fala assim: eu agora te desligo desse abusador, te desligo dessa pessoa tóxica. Eu rompo agora esse cordão umbilical, eu ministro o sangue do cordeiro, essa pessoa volta liberta dessa oração direcionada. Então, existe cura interior em alto nível, existe libertação em alto nível, certo? Gente, esse ano o Senhor não permitiu eu fazer agenda. Isso foi muito doído para mim. Eu tinha turnê nos Estados Unidos, 2 turnês nos Estados Unidos, turnê na Europa, eu tinha tudo. Turnê que eu falo é cruzada. Eu tinha já assim, passar um mês na Europa, passar um mês aqui. Chegou o final do ano passado, o Senhor falou assim: você não vai pregar. Você só vai pregar nos lugares que eu permiti você ir. Porque o Senhor queria que eu estivesse aqui todos os dias ministrando esse povo. Porque o Senhor falou assim: não adianta nada você derramar essa unção e esse povo não dá seguimento. Eu quero que você pegue um povo e leva eles a um crescimento para que eles venham alcançar uma estatura. Porque você vai precisar de um povo preparado. Então eu entendi o que o Senhor estava falando para mim: Larissa, não adianta nada você ministrar 50, 100, 200, 300 aqui. E aquela igreja não dá continuidade. Aquela igreja não convocar esse povo para buscar e viver esse avivamento. Tá? Olha só como é poderoso. Então o Senhor falou assim: esse ano você não vai fazer agenda.
E aí o Senhor falou assim, você vai cuidar e você vai ministrar o teu povo. Por isso que eu faço live todo dia. Gente, eu não fazia live todo dia. Eu fazia tipo assim, uma campanha de 50 dias de live. Aí o Senhor me convocou a fazer isso. Eu comecei a fazer live todo dia, dia 29 de dezembro. E eu fiz live consecutiva todos os dias aqui. E você sabe por que eu faço isso? Não é porque eu acho vocês bonitos. Não é porque eu amo acordar de madrugada, não. Eu faço isso porque o Senhor me deu uma ordem. E eu sou obediente ao que Ele me pediu. Mas muitas vezes eu venho aqui com sono, cansada, fadigada. Mas eu sei que o Senhor quer derramar um alimento todos os dias aqui na vida de vocês. Ele tem me dado a graça para mim manifestar conhecimentos e revelações que só pode vir dEle. Amém? Então é exatamente que eu tô aqui todos os dias, porque o Senhor me deu um comando. Ele falou assim, filha, vá. Passado 1 mês e meio, o Senhor falou assim, e eu também quero vocês orando na madrugada. E aí ficou mais difícil, porque nós acordávamos aí 3 e pouquinho, 4. Agora o Senhor falou assim, vocês têm que acordar 2h15, 2h20 para poder fazer essa oração da madrugada. Eu falei, meu Deus, querido, vocês têm noção? Eu acordo 2h20, 2 horas da manhã. Eu fico com vocês até 6 horas da manhã. Então vamos lá. Vamos colocar 2h20, 3h20, 4h20, 5h20. Dá 3h30, 3h40. Há um desgaste espiritual muito grande para isso. Principalmente para mim que faço a oração, vou para o campo de batalha, depois venho ministrar para vocês. Mas em contrapartida eu também recebo uma unção que vocês não podem receber. Porque só quem faz e pratica está fazendo é que gera. Vocês recebem em partes aquilo que o Senhor me usa para ministrar. Mas aquilo que Deus derrama sobre mim é sobrenatural. Porque Ele, se Ele derrama sobre vocês que estão no modo receber, imagina sobre mim que estou no modo ministrar. Então para mim ministrar em vocês, primeiro eu tenho que receber dEle. Então é sobrenatural. Então quando Deus te pedir para fazer uma campanha, quando Deus te pedir para levantar pessoas, para fazer uma roda de oração na sua casa todos os dias, para fazer lá um círculo de oração, fala, Senhor, eu vou fazer, mesmo doendo, mesmo cansado, mesmo sangrando. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu pedi para Deus que eu queria ter a maior escola de libertação da face da terra. Mas não era qualquer... Eu falei, Deus, eu não quero qualquer escola. Eu não quero esse negócio Nutella que se aprende 20%. Eu não quero esse negócio comercial. Eu quero uma coisa espiritual profunda. Eu falei, Deus, de verdade eu quero estar na comissão como uma general à frente desse exército de libertação. E eu pedi para Deus uma unção que ninguém tinha na terra. E quando você pede para Deus algo que ninguém tem na terra, Ele vai te pedir algo que ninguém fez na terra. E a minha pergunta para você é, você está disposto a pagar o preço? Você sabe o que vale a minha capa de libertação? Nova que está sobre mim, 70 dias no líquido, 70 ceias, 70 horas de oração de guerra na madrugada, 3 horas da manhã. 70 mil em dinheiro lançado no altar do Senhor, que foi aonde Deus pediu para mim lançar 70 mil agora, dentro da vida de pessoas que estariam na conferência. Então eu lancei particular, isso aí não foi da Global, isso aí foi meu e do apóstolo, nós juntamos, nós ganhamos esse dinheiro, era uma reserva que a gente tinha para fazer, investir na nossa casa, o Senhor pediu para nós. Então a capa que está sobre mim, ela vale isso no mundo espiritual. E o Senhor disse para mim, ninguém pagou esse preço e eu vou te dar. Então Deus pediu para mim um preço. Vale mais de 70 mil em produtos particular que eu tenho aqui. Em abril eu ofertei isso. O Senhor falou assim, esse mês de abril você vai fazer um sorteio. Todo dia você vai dar para alguém todos os seus produtos. Eu quero mais de 70 mil em oferta nesses produtos. Tudo era em 70, tudo gerado em 70, em 70, em 70. E aí quando eu dou tudo isso para Deus, Deus falou assim, agora eu vou te dar unção e libertação que ninguém tem. A minha capa vale isso, se quiser pegar, paga esse preço. E tem mais, o meu cônjuge pagou um preço de 70 dias de jejum, de oração. Ele fazendo uma refeição só por dia. E doeu demais para ele.
Ele fazia 40 dias, mas doeu demais para ele. 70 madrugadas acordando comigo, orando comigo. Então a minha capa, ela vale isso e mais algumas coisas. Eu pergunto para você, tá disposto a pagar o preço? Outra coisa, o Senhor também me falou assim, eu vou contabilizar 70 horas de pregação sua. Então a minha capa vale isso. Ela vale isso no mundo espiritual. Então tudo que Deus dá para alguém, que Ele nunca deu para ninguém. Então, por exemplo, existe uma transferência de unção. Você vai tomar posse, não completamente, mas, por exemplo, Eliseu, ele vai tomar ali uns 90%, porque a capa de Elias também tinha que vir para outras pessoas. Mas Eliseu vai tomar 90%. Ele quer ser o herdeiro principal daquela unção. Mas tem unções que Deus dá totalitária 100%, mas isso tem que ser dele pro ser humano. E para isso acontecer, essa pessoa ela tem que pagar um preço muito alto. E o Senhor vai pedir coisas para elas específicas. E Deus havia me falado, o ano passado, falou assim, filha, vai chegar um tempo que eu quero... O Senhor me pediu para me preparar financeiramente, né? Lembra, apóstolo? Eu falei assim, amor, o Senhor falou comigo que haverá um tempo agora, não sei quando será, que nós vamos precisar lançar 70 mil em oferta, em sacrifício, e nós precisamos nos preparar financeiramente. E eu falei isso já para preparar o meu esposo. Deus falou isso comigo o ano passado. E eu preciso que você entenda, existe adoração para Deus em vários sentidos. Então, quando eu venho aqui pregar para vocês, eu estou adorando a Deus com o melhor que eu tenho, entregando para vocês. Quando eu lanço uma oferta alçada, e para mim, gente, 70 mil é muito dinheiro. Quando eu lanço uma oferta como essa, no mundo, nas cortes celestiais, isso também é uma adoração. Eu estou falando, Deus, eu estou disposta a tudo. Quando eu, queridos, estou ali com vocês toda madrugada, gente, teve, para mim, o mais difícil, os 70 mil foi o mais fácil, porque você entregou, tá tudo certo. Para mim, o mais difícil de entregar foi as madrugadas. Foi acordar, às vezes doente, gripada, rouca, sem força, sem energia, e tá ali orando na guerra, na batalha espiritual. Você acha que Deus não conta? Você acha que Deus não... Tanto é que quando acabou os 70 dias, eu tive que descansar. Quando acabou os 70 dias, eu falei, gente, eu tive que colocar pessoas orando, mas a live eu não pude deixar. Então vai ter tempos que Deus vai pedir coisas assim pra você, porque Ele tá te dando patente, Ele tá te dando acessos, Ele tá abrindo os níveis globais. Ele falou assim, olha, antes você alcançava essas nações, agora eu vou te dar acesso às outras nações. Então, quando você quiser algo grande em Deus, Ele vai te pedir coisas que ninguém fez. E eu preciso que você hoje tenha maturidade para isso. Se você quer, ai Deus, eu quero algo que você nunca deu para ninguém, pague o preço. Ele vai pedir coisas que nunca ninguém pagou o preço. Isso é um fato. Queridos, quando eu terminei ano passado, meus 50 dias de jejum no líquido, foi difícil, eu fiquei igual a capa do grilo também. Deus pediu 3 anos de um voto nazireu para mim. Ele falou, 3 anos você não corta seu cabelo, você não vai em rádio, você não vai em televisão, você não vai em podcast, e me entrega a sua maternidade física. Me entrega o seu direito de gestar um filho natural. 3 anos. Eu preciso de você. Você está disposto a entregar isso para Deus? Você está disposto a entregar tudo para Deus? Então, quando você me vê na autoridade que eu tenho, a pergunta é, o que Deus pediu para ela? Quando você vê um grande homem de Deus ser usado, vocês têm aí o meu exemplo do meu apóstolo, Joel Engel. Nós vamos estar lá em setembro. Minha caravana, quantas pessoas tem na caravana, né? 200. Minha caravana tem mais de 200 pessoas. Nós já estamos arrumando as camisetas para estar lá. Já vão preparar um lugar para nós. Eu vou postar depois aqui no grupo para vocês acessar, comprar o ingresso de vocês. É lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Vai ser poderoso, tremendo, vai ser sobrenatural. Vamos, gente, porque olha, é um lugar que você vai para receber. Tem muitos lugares corrompidos. O José aí, ó. O José é o genro do apóstolo Joel.
E ele já preparou um lugar para nós lá, para Global Fire, de honra, um lugar que nós vamos estar sentados juntos. Então, quem quiser fazer parte da minha caravana, a Nani, bota lá na Global Fire o site deles para eles comprar o ingresso, que depois eu posto aqui no meu Instagram. Então, gente, já tem a caravana mais de 200 pessoas. Gente, nós vamos viver um avivamento esse ano, principalmente com toda a catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. Imagina o avivamento que nós vamos viver esse ano lá naquele lugar. Agora, olha só o exemplo do meu apóstolo. O José tá aí e conhece todas as histórias dele. O quanto esse homem já não sacrificou. Não só a família dele, mas sacrificou. Deus, quantas coisas não pediu para esse homem, para ele ter a patente que tem. Gente, eu lembro quando Deus apareceu numa visão para mim e falou assim para mim: eu quero que o Joel seja o seu pai espiritual. Ele é o pai da unção no Brasil. Deus falou para mim, ele é o pai da unção, ele é o pioneiro. Ele é o Elias. Eu já conheci o Joel, eu já tinha ido lá. E aí quando Deus faz... E isso na visão eu tô recebendo raios dele. E o Senhor falou assim, vai pro sul. E aí eu estou contando isso aqui pra você porque é poucos os lugares que você vai encontrar no Brasil que existe algo tão genuíno. E eu falo com toda certeza do mundo. O Joel tem um ministério muito lindo de unção. Ele guarda a unção, ele tem ciúme da unção. E Deus levantou aquele homem para levantar os príncipes, os novos ungidos. O Senhor disse para mim que ele veio para levantar os príncipes, os novos ungidos. Ele é o meu pai espiritual, estou debaixo da cobertura, né? Então eu quero que hoje você entenda, vamos em setembro. Vamos em setembro porque vai vir uma unção tão forte sobre nós. Vai vir algo tão avassalador, amém? Glória a Jesus. Gente, eles têm 35 anos de jejum e oração de 24/7. Gente, ó, já pega 2 dias para você ficar no evento e 2 dias pra gente ir pro monte. Amém? Só que lá vocês me deixam em paz, que eu vou lá para receber. Vocês me deixam em paz lá. Lá eu vou para receber, eu vou para ser ministrada pelo meu pai espiritual. Gente, a minha caravana é a maior de todas e esse ano nós vamos em peso. Então, você vai encontrar poucos homens que carregam uma patente e se conserva na unção. Muitos se vendem. Ele é um homem que carrega uma unção. Gente, quando você chega perto do Joel, não estou idolatrando, né? Pelo amor de Deus, eu odeio isso. Mas quando ele tem olhos de amor, existe uma neblina, uma fumaça nos olhos daquele homem, de tanta presença, de tanta glória que você sente. Há uma manifestação, há uma emanação de Deus, do Deus do Pai sobre a vida daquele homem. É algo assim muito sobrenatural. Muito. Então esse ano nós estaremos lá. E nós vamos jejuar para ir para lá. E nós vamos receber lá de uma forma poderosa. Eu reivindico agora todos vocês. Amém? Obrigada, gente. Obrigada, José. Obrigada, Gabi. Logo nós estaremos aí com vocês. Em nome de Jesus. Amém? Eu ainda, antes, José, eu até falei com o apóstolo. Eu vou fazer uma viagem agora. Antes de eu voltar da minha viagem, eu vou passar no Rio Grande do Sul e eu quero ter aí um final. Eu vou passar uns 3-4 dias aí com vocês. Né? Eu não consegui agora no alinhamento de pastores, eu estava com uma família pós-conferência, mas eu até mandei já pro apóstolo, antes de ir pro evento eu vou estar com vocês aí, né? Vou ter um final de semana glorioso aí com vocês, amém? Então, eu preciso hoje que vocês entendam, quando Deus te dá a oportunidade de você estar nesses ambientes de glória, vá. Busque, são unções genuínas, amém? Unções geradas há tantos anos, unções que são protegidas. Queridos, eu vou falar uma coisa pra você. Uma pessoa que carrega uma unção nesse nível, ela não faz o que ela quer, não. Primeiro que Deus não deixa. Tá? Então eu quero que vocês entendam. A chave das dimensões celestiais nos permite, tá?
Gente, coloca o arroba do apóstolo Joel. Sigam ele, é meu pai espiritual. É um grande homem de Deus. Pensa no homem de Deus. Amém? A unção vai te custar tudo. Olha o que o José está falando. A unção vai te custar tudo e me custou tudo. Custou minha profissão. Custou a minha vontade do apóstolo de gestar um filho por agora, porque Deus pediu 3 anos, falou assim, me dá 3 anos da sua maternidade natural. Eu tinha o direito? Eu tinha. Ele falou, me dá. Eu falei, Deus, mas por que o Senhor quer isso? Ele falou assim, porque eu estou levantando você no Brasil. Eu preciso do seu serviço. E um filho agora não vai combinar com aquilo que eu vou fazer. Você tem coragem de sacrificar sonhos para o Senhor? E foi uma época que muitos profetas profetizavam que a gente ia ter um filho logo. E eu falei, Deus, eu não entendo por que você usou tantas pessoas para falar que nós íamos gestar e agora o Senhor está me pedindo 3 anos da minha maternidade natural. Olha só, olha isso aqui. Deus falou isso aqui para mim. Porque você fez coisas a mais. E eu escolhi você. Deus falava assim, eu estou mudando o plano sobre a sua vida. Você era sim para ser usada, muito usada. Mas eu estou colocando você na linha de frente. E aí uma amiga nos Estados Unidos, uma mulher de Deus, a pastora Thailísia do meu ministério, ela falou assim, Lari, há muito tempo, eu fui lembrar disso quando Deus me pediu esses 3 anos. Um dia ela tomada do Espírito Santo, ela falou assim, olha, Deus tem um mistério com você com 3 anos. 3 anos você vai trabalhar tanto para Deus, você vai trabalhar tanto para Jesus, você vai trabalhar tanto, só que depois de 3 anos você vai descansar, porque aí você já vai ter levantado um exército. E aí esse exército que vai trabalhar, e você vai entrar no descanso. Você vai trabalhar em 3 anos o que você trabalharia numa vida toda. Mas fica em paz, que é o Senhor fazendo. Ela falou isso para mim e eu a recebi na época e esqueci, e passou tempo. E aí eu lembro quando Deus me pediu isso. E aí o Senhor falou assim, porque você me entregou a sua maternidade natural, eu faço você engravidar das nações. E aí o Senhor falou para mim, gere as nações. E doía meu útero. E eu vi o Senhor pegando o Brasil, colocando dentro do meu útero, o Senhor colocando nações dentro do meu útero, e eu gritava de dor, porque o Senhor falou assim, gere essas nações. Eu te levanto sobre o Brasil. Eu te levanto como princesa e autoridade no Brasil. Eu falei, meu Deus. E aí o Senhor falou assim, porque você me deu a sua maternidade natural, você me deu algo que eu já ia fazer. Aí, gente, olha como foi poderoso. Deixa eu contar aqui esse testemunho pra você. Isso, eu tô entregando um jejum de 50 dias, aí Deus tá me pedindo essas coisas. Eu não tinha tempo de ir lá conversar com o Júnior, porque ele é uma carne só comigo, eu tinha que pedir pra ele, mas o Senhor falou, me entrega. Eu falei, Deus, mas o Júnior tá aqui, o Senhor me entrega. E eu já tinha entregado tudo e eu não era amarrada com esse desejo de gestar um filho natural, mas o meu esposo, sim. Todo homem quer um filho. Escuta essa história. Eu entrego isso, muitos de vocês já sabem, eu entrego isso pro Senhor ali no ato profético. Eu tô ali no banheiro entregando aquele jejum de 50 dias, tomando um banho de óleo de mirra, indo pro próximo nível. Aí eu tinha que ir para São Paulo, para uma conferência. E aí eu tô dentro do carro, aquela correria de pega mala e pega coisa, e último dia do jejum, eu já tinha entregado ali em oração, mas tinha que entregar ainda a comida às 7 horas da noite, mais ou menos. Mas já era o último dia. Aí eu estou no carro com meu esposo, aí ele começou a perguntar como que tinha sido, eu falei, nossa, foi sobrenatural. Deus me pediu pra mim, em 3 anos, não ir em rádio, não ir no podcast, não ir nisso. E no outro dia, gente, eu recebo um convite pra rádio, pra fazer um programa de rádio. Eu falei, não. E aí começou a vir os convites depois. Aí eu falei pro meu esposo, olha, Deus pediu pra mim também não cortar o cabelo em 3 anos. Gente, foi muito engraçado agora, né? Eu acho que o Bruno tá aí, o Bruno é o meu fono, né? Ô, Bruno, glorifico a Deus pela sua vida. Ele que cuidou da minha voz e me deu voz ali na conferência. O Bruno tava lá, eu tava com a cabeleireira, a maquiadora, aí de repente a cabeleireira falou assim, porque meu cabelo tá despontado, né? Tá ó. A cabeleireira falou assim, eu posso cortar 5 centímetros do seu cabelo pra acertar esse penteado? Eu falei, não!
E aí ela ficou assustada. Eu falei, não faz isso que o Senhor vai te consumir com fogo. Eu falei, não põe a mão no meu cabelo. Não tire um pedaço do meu cabelo. Porque o Senhor me pediu 3 anos. E o Senhor falou assim, o seu cabelo é um voto nazireu, aonde eu vou concentrar unção durante esses 3 anos. Ela quase desmaiou, gente. Ela ficou assustada. Porque eu fui muito reativa e ela assustou. E aí eu tô ali no carro contando pro meu esposo. Aí eu falei assim, Júnior, mas Deus me pediu uma terceira coisa. E aí na hora eu falei assim, Deus, no meu pensamento eu falei, Senhor, para que seja você, isso não seja loucura da minha cabeça, porque Deus ele falou dentro de mim, ele não falou audível, ele falou dentro de mim muito claro, mas eu queria que Deus testificasse. Eu falei, Deus, se é você mesmo, meu esposo não tem nem suspeita do que seja. Eu preciso agora que ele fale em primeira instância, na primeira hora, o que o Senhor me pediu. Eu falei, Júnior, se foi Deus mesmo que falou comigo, você tem que falar agora o que Deus me pediu lá naquele banheiro, quando eu entregava aquele jejum. E não pode ser a segunda alternativa, nem a terceira, tem que ser a primeira. E ele estava dirigindo. E aí ele olhou para mim, ele falou, não pode ser isso. Por que ele falou não pode ser isso? Nós estávamos debaixo de palavras, que nós íamos gestar, que nós íamos viver isso. Aquilo ele falou, não pode ser isso. Eu falei, fala o que Deus está te falando. Ele falou, mas não pode, mas isso já está no controle de Deus. Eu falei, fala agora. Ele falou assim, Deus pediu os nossos filhos para você. E a glória de Deus entrou naquele carro. A presença de Deus entrou naquele carro. E eu virei para ele e eu falei assim, você concorda com o que eu entreguei para Deus? Ele falou assim, eu concordo. E o Senhor, ele falou assim para mim, você tem noção, meu amor, quanto nós vamos trabalhar para o Senhor? Porque para ele nos pedir isso é porque nós vamos trabalhar demais. Você tem noção do que está por vir? Eu falei, eu tenho. E eu tô contando isso aqui para você, para edificar você. Porque quando Deus pede algo para você, ele lá na frente, ele vai te recompensar, vai ser dupla honra. Amém? Mas quando ele pede algo para você, porque ele quer colocar você numa posição que talvez você ainda não esteve. E toda vez que Deus te colocar num lugar que poucos estiveram ou que ninguém esteve, ele vai pedir coisas que vai doer no seu coração. Naquele momento não doeu em mim, mas tudo que dói no meu esposo dói em mim. Queridos, pode comprar uma guerra comigo. Eu sou cascuda, eu sou braba. Eu sou afrontosa, eu tenho a resposta na ponta da língua. Mas se eu ver o meu esposo triste, rebenta comigo. Então eu sabendo que é um sonho do meu esposo, como isso não doeu naquele momento, de eu entregar aquilo para o Senhor. Então toda alma vale a pena. Então eu preciso que você entenda, o Senhor vai te dar a chave das dimensões. O Senhor, você que é meu aluno da escola, quando você for para São Paulo, nós vamos ter encontro dos libertadores. Vai ser poderoso demais. Então nós vamos ter 2 dias, eu quero fazer 2 dias do encontro. Eu ainda não achei o lugar, eu vou ver o lugar, vai ser um encontro poderoso. Nós vamos falar só de libertação, de batalha espiritual, vai ser um tempo pra gente ministrar quem precisa ser ministrado, certo? Vai ter muito libertador lá, então eu preciso hoje que você entenda. Vai ser em São Paulo, tá? Eu vou, essa semana lá na Estância, eu vou ver se eles conseguem fazer um pacote pra mim, com pessoas que querem dormir lá, com que queira só estar lá o dia. Então eu vou ver o que dá pra mim fazer, certo? Então como o povo quer ir pra dormir, eu preciso ver o que dá pra fazer. Então eu vou ver como que eles conseguem fazer isso, porque lá na Estância já tem lugar pra dormir, já tem comida, né? A gente, né? Enfim, certo? Vai ser muito poderoso. Glória a Jesus. Ok? Então, gente, o que eu tinha para ministrar hoje para vocês é isso. Toda autoridade, toda chave, todo tipo de manto que o Senhor te conceder vai te custar algo. De graça só a salvação. Tudo tem preço no mundo espiritual. E se alguém falar assim, de graça você recebeu. Só a salvação. Para você ter conhecimento, você precisa estudar. Para você ter unção, você precisa pagar preço. Queridos, não é de graça, eu afirmo para você, me custou e me custa. E não só isso, a pergunta também é, qual é o preço de manter essa unção? Então você quer ter uma unção violenta, mas você está disposto a tomar ela e manter ela? Porque
Tomar posse dela, você pode fazer um grande esforço e tomar. Mas manter a unção é mais difícil. E para manter a unção, você tem que ter caráter. Você tem que ser honesto. Você tem que ter vida, você tem que pagar suas contas. Deixa eu falar uma coisa para você. Igual esse povo lá estava vendendo. Gente, tem gente vendendo os meus resumos. E eu já falei para vocês. Eu não me importo de você passar o resumo pro colega. Mas você não venha querer comercializar algo que é ilegal. Então, quando a pessoa faz isso, ela já abriu uma legalidade. Então, olha só aqui. Prestem atenção. Quando você tá gerando uma unção, você precisa ter conduta e caráter. Porque sem conduta, você não consegue crescer na unção. Conduta, caráter. O que é conduta e caráter? Eu vou ensinar a pagar as contas. Ser honesto. Ter comunhão dentro de casa. Ter paz. Ser uma pessoa que tem domínio próprio. Errou, pede perdão. Eu não tô falando que você vai ser um santo. Não, mas você precisa ser uma pessoa humilde. Que reconheça os seus erros. Certo? Então, presta atenção aqui no que eu estou falando para você. Caráter. Amém? Caráter, em nome de Jesus. Ok? Então, por favor, eu preciso que você mantenha a unção. Mantenha a unção. Então, gente, por exemplo, quando você compra um acesso de uma masterclass como ontem, aí você compartilha com 2 pessoas, esse acesso é só seu. Você já abriu a legalidade na sua vida. Você já não consegue tomar posse, porque existe uma regra. Quando você é desobediente àquela regra, certo? Por quê? Por que eu abri do YouTube? Porque tem gente que não consegue gerar. Eu podia gerar 2 salas de Zoom, mas tem gente que tem dificuldade. Eu não me importo com isso, porque eu conheço as leis do mundo espiritual. E não recebe. Porque eu já lanço o decreto, toda pessoa que está debaixo, que infringe as regras, não tem parte da unção que está sobre mim, está sobre essa escola. Eu falo pra você. É igual quando eu vou ministrar unção, eu lanço um decreto antes, Pai, toda pessoa que pode vir usar essa unção de forma ilegal, de forma errada, ela não recebe a capa completa. Toda pessoa que tá aqui, Senhor Deus, por ambição de ter essa unção, por dinheiro, de ter essa unção pra... Eu já lanço um decreto, eu já bloqueio que essa pessoa não recebe. Eu não vou dar pérolas aos porcos. Então, toda vez igual, quando eu fui ali... E outra coisa, eu não imparto a minha unção ministerial, jamais. Eu imparto a unção que o Senhor permite que eu imparta. E isso eu aprendi com o meu apóstolo, Joel. Então, quando eu vou ministrar uma massa de pessoas, eu falo, Deus, aquela pessoa que por se acaso pode se corromper, usar isso aqui para deturpar o evangelho, usar isso daqui, Senhor Deus, para abusar de pessoas, para extorquir pessoas, ela não tem parte dessa unção. Eu já declaro que ela é... Eu bloqueio isso. Então, eu falo mesmo. Agora, você que vai com o coração aberto, tá com o coração genuíno, recebe mais do que você ia receber. E eu já tô ensinando isso aqui pra você, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E a unção do profeta também é sujeita ao profeta. Então, presta atenção. Eu protejo a unção. Aí tem gente que fala assim, nossa, ela dá tudo pra todo mundo. Gente, mas eu dou debaixo de um decreto. Então, quem recebe aquela unção violenta, porque Deus permitiu, e tem gente que já não consegue receber tanto, ou tem gente que não recebe. Porque eu falo, gente, Deus, as pessoas aqui que têm uma índole, que pode corromper, que pode deturpar o evangelho, eu já lanço um decreto que não recebe, não tem parte dessa unção. Toda pessoa, Senhor Deus, que fala mal de mim, que só quer o dom e o poder que está sobre a minha vida, também não tem parte nessa unção. Porque quem não honra o profeta, não tem parte da unção do profeta. Como que você quer a unção de alguém e você fala mal dessa pessoa? Não faz sentido, não é princípio de honra. E tem pessoas que são interesseiras, tem pessoas que são ambiciosas. Eu quero a unção que está nele, que está nela, mas na primeira oportunidade, por ciúme ministerial, fala mal do ministério, fala mal disso. Eu falo, Deus, não recebe. Pode achar que recebeu, mas não recebe. Não recebe. Porque o princípio para você receber o que está sobre mim é honra. O princípio para você receber o que está sobre a minha vida é busca. Então, quando eu faço uma impartição em massa, coletiva, como vocês viram,
Eu já lanço um bloqueio no mundo espiritual que para os lobos, porque sempre tem gente que parece que a intenção é boa, mas é lobo, que é ter a unção para deturpar, manipular, ganhar dinheiro, controlar pessoas. E o evangelho de Cristo é liberdade, não. Outra coisa eu vou falar aqui para você. Vou falar aqui para uns pastores incircuncisos, para uns pastor bruxo, para uns pastor aí maquiavélico que tá tendo aí. Eu não tenho culpa se vocês não alimentam a ovelha de vocês. Eu não tô chamando ninguém pro meu ministério. Na verdade, o meu ministério ficou tão grande que eu não tenho nem controle quem quer ser membro e quem não quer. Eu tenho hoje uma equipe qualificada para atender e trazer para a membresia. Eu não lido direto com isso. E tem aí uma pastora incircuncisa que diz que eu sou antiética. O livre-arbítrio não é antiético não, minha querida. Eu não tenho culpa se você não tem alimento aí dentro da sua casa espiritual para manter a sua ovelha dentro. O que segura uma ovelha dentro de um ministério não é a cerca, é o alimento que você oferece para ela todos os dias. Eu não vou te atender, sua incircuncisa, porque eu não perco meu tempo com pessoas que não têm mentalidade de reino. Eu não perco meu tempo com gente que é incircuncisa e fica vendo só números e status. Eu tenho ética sim, e a minha ética vem do céu, Alekadarabaia sabe. E se essa pessoa não quer mais estar debaixo da sua autoridade e que quer estar debaixo agora da minha cobertura espiritual, o problema é dessa pessoa. Eu não estou manipulando ninguém, não estou pedindo. Que dia que vocês viram eu chamar membro aqui? A pessoa vem ser membro da Global e isso eu nem divulgo no grupo principal. Então sua incircuncisa, vai tentar falar com outra pessoa que comigo você não fala. Eu tenho mais de 2.000 pessoas para atender. E a minha prioridade são as minhas ovelhas, não gente incircuncisa. Ai, é falta de ética, porque... Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor nenhum tem direito de prender a ovelha. Você falou que não era para suas ovelhas ir para minha conferência. Isso é antibíblico, porque a Bíblia diz que conheceis a verdade vos libertará. Que tipo de liberdade é essa que você manipula onde uma pessoa vai ou deixa de ir? Se nós servimos a um só Deus, a um só Jesus, a um só batismo, por que você pode prender alguém dentro de um lugar? Isso é antibíblico, isso é algo sectário, quase uma seita, Arabaia Suvidegai. E eu falo mais, toda igreja que prende membros, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro, isso não é liberdade, isso é manipulação religiosa. Vocês, na verdade, fazem isso porque não conseguem. E outra, olha só o que essa incircuncisa falou. E que esse áudio chegue nessa mulher no nome de Jesus. Delaia subderevai. E eu agora me coloco numa balança. Você disse que quem voltou dessa conferência e subisse no altar estava corrompendo o altar. Então, no nome de Jesus, que Deus me coloque numa balança com você. E ele venha resplandecer quem está no fogo estranho. Quem está debaixo da cegueira espiritual. Delaia sukandarabaia shebegai. Muito cuidado para falar de um ministério que ora, jejua e paga preço. Eu não estou rogando praga e nem maldição. Estou pedindo para Deus me pesar na mesma balança com essa mulher. Em nome de Jesus, Pai, me pesa na mesma balança. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, como pode? Então, eu preciso dizer algo aqui. Se você está num lugar que tem oprimido você, que tem falado, olha, você não pode isso, você não pode escutar a pregação do fulano, isso daí é manipulação, isso é cativeiro. Um líder como esse, ele não está interessado na sua alma, ele está interessado no seu dízimo. O medo dele é você sair, levar o dízimo, a oferta para outro lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o lugar tiver unção, ele é próspero. Você não precisa pedir dízimo, você não precisa pedir oferta. Um lugar que tem alimento, ele é próspero. E eu
eu não tenho problema nenhum. Minha liderança sabe, você vai para a conferência que você quiser. Esses dias 2 líderes minhas vieram para São Paulo para ir para uma conferência. Eu nunca bloqueei ninguém de ir na conferência, de ir buscar, porque no meu entendimento a minha visão de reino é o mesmo Jesus que atua aqui, atua na Assembleia de Deus. O mesmo Espírito Santo aqui é dali. Então, qual que é o problema de uma pessoa adorar num lugar diferente? Qual que é o problema de uma pessoa ir numa conferência? Qual que é o problema de eu levar o meu povo lá na conferência do meu apóstolo? Eu vou levar, às vezes, filhos meus espirituais. Num outro lugar, num outro ministério, eu não tenho problema nenhum com isso. Porque é um só reino, um só Jesus. Mas agora, se o meu interesse como liderança está no dinheiro, está na manipulação, aí sim é problema. Porque se o fulano for no outro ministério e gostar mais de lá, ele vai levar o dízimo e a oferta dele para lá e eu vou perder aqui. Então, se a minha mentalidade for essa, eu vou sim bloquear as pessoas. Mas se a minha mentalidade for reino, eu não vou ter problema nenhum em mostrar outro ministério, em mostrar o meu apóstolo, em mostrar o fulano, em mostrar o Leandro, que é o meu amigo. Ele tem um ministério totalmente diferente. E eu não me importo jamais. Eu falo, gente, faz o curso do Leandro, faz a escola do Leandro, faz aí a escola do meu apóstolo. Não tem problema nenhum com isso, porque a minha visão é reino. E eu já falo isso aqui. Muito cuidado. Então você não vem querer tirar casca comigo, não. Porque para um doido tem um doido e meio. E eu te garanto que no debate você não ganha de mim. Então, esquece que eu vou atender gente circuncisa como essa doida. Vai orar e jejuar e vai pedir para o Senhor revelação de reino. E não vem para cima de mim falar que eu não tenho ética. Primeiro lugar, eu nem chamo ninguém para ser membro da Global. Se as pessoas estão vindo porque elas têm achado um alimento que não tem, aí é onde você é líder espiritual. E falei, amém? Podia ter dormido sem essa. Então não vem aqui, eu vejo uma louca aí me ligando sem parar, aí preciso falar, entra na fila, minha querida. Entra na fila. Mas depois que eu fiquei sabendo o que quer ser falado, não vou conversar, não vou atender. Porque eu não quero perder a bênção. Então se as pessoas vieram com fogo estranho da conferência da Global Fire, que o Senhor faça prova comigo e com você. Que o Senhor faça prova na balança dele. Eu me coloco para ser pesada em qualquer balança. Eu sei o que eu gero todos os dias. Eu sei o preço que eu pago todos os dias. Então, eu não aceito que falem daquilo que nós geramos 70 dias de jejum. Não aceito que falem. Porque eu sei o que o Senhor derramou naquele lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, nessa próxima madrugada, nós vamos orar contra o espírito de religiosidade Jezebel. Nós vamos orar contra todo o espírito de manipulação que prende essas pessoas nesses cativeiros, nessa religiosidade. Essa madrugada o bambu vai chiar nas costas de Satanás. E nós vamos orar por todos os altares do Brasil que estão debaixo desse tipo de trono de Jezebel. É Jezebel que traz esse trono. Então são pastores, líderes que não são libertos, estão debaixo de um espírito de manipulação. É a vaidade deles que manda, é o querer deles. Então eu já estou falando isso para você. Tá? Expansão, gente, visão de reino. O mesmo Jesus daqui é o de lá, então não é o mesmo Jesus. Pronto. Agora, a partir do momento que tem manipulação, não pode isso, o interesse é outro. O interesse é outro. Amém? Glória a Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Um dia sobrenatural, amém? No nome de Jesus, te espero 2h45 da manhã. Hoje é domingo? Para mim, domingo, segunda-feira, é tudo a mesma coisa. Eu faço todo dia a mesma coisa, amém? Então, para mim, domingo e segunda-feira não tem diferença. Então, que você tenha um domingo abençoado no nome do Senhor Jesus e que a glória do Senhor venha resplandecer sobre a sua vida todos os dias. E não deixa ninguém te prender, não. Amém? Você é livre. Conheceis a verdade vos libertará. Glória a Deus.